enxergo. Então, eu passo a direção a vocês. Marisa, você dirige, porque eu não me enxergo, não vou dirigir nada, não. Você pode assumir, faz favor. O Leandro pode fazer alguma coisa, não? Pode. Mas você chegar um pouquinho mais para o lado de cá, mais para o lado direito. Chega um pouquinho. Isso. Lado direito, do lado esquerdo. Ela tem que chegar do lado esquerdo. Ela tem que chegar do lado esquerdo. Eu não vou entender mesmo. Para o lado esquerdo, só um pouquinho, para a gente ver você. Isso é muito importante. Agora ela subiu. Mais. Um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais. Então, eu vou ter o desprazer de não me enxergar, mas vamos tocar então assim mesmo, né? Tá ótimo. Mas você tá bom. Você está linda, menina. Muito bonita. Tá bom. Então, se está embaçado, se está com a luz em cima, desculpem, mas é isso mesmo. Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial, de muita alegria, com a presença da nossa queridíssima Maria Luísa Scher. Aí, muito boa noite, muito obrigada pela sua presença, é uma grande honra. Beijinhos. Não estou me vendo, mas estou mandando os beijinhos. Mas você está me vendo, né? E boa noite a todos vocês. É com grande alegria que nós recomeçamos esses nossos cursos, depois desse período de férias, né, mês de julho, e esse nosso afastamento em agosto. Então, equivale assim, a longas férias sem a presença dos participantes, dos acadêmicos nos cursos e dos participantes externos. Foi motivo de grande euforia nossa, a aceitação a esse nosso terceiro ciclo de palestras literárias da Academia Juiz Forana de Letras, em que nós tivemos até que fechar a inscrição, né, pelo grande número de participantes, de candidatos, com mais de 150, mais de 140 pessoas tivemos que fechar, e há uma participação, me parece que de mais de 60 cidades. Então, ficamos muito felizes, eu agradeço muitíssimo a todo esse apoio dado pelos acadêmicos, que é graças a esse trabalho conjunto que nós estamos conseguindo fazer este que era o nosso projeto, dar visibilidade à Academia Juiz Forana de Letras, realizando grandes projetos de divulgação da cultura, da literatura, aberta e democratizando a cultura, né? Com esses nossos cursos oferecidos sem taxa, sem pagamento nem dos certificados. Então, é motivo de grande orgulho e grande satisfação, e os meus agradecimentos a todos os nossos acadêmicos que trabalham tão arduamente para todo esse sucesso. Muito obrigada, e eu passo a palavra à nossa diretora de eventos, que vai conduzir os trabalhos. Boa noite a todos. Solicito que feche os microfones, as pessoas... Obrigada, Márcia, eu vi que você estava aberto. E solicito a todos que estejam conosco dentro de uma grande intenção nossa. Primeiramente, de dizer que, dentro do projeto de visibilidade para as pessoas que ainda não conseguem estar vendo o que estão vendo agora, é o nosso projeto de acessibilidade. Eu sou Marisa Timpone, tenho cabelo curto, pretinho, uso óculos, tez clara, meus lábios são intensamente vermelhos, porque eu estou usando batom, uso roupa preta, com chale, com motivo português, em homenagem a Maria Luísa Saramago. Muito bem. E quero dizer a vocês que eu vou convidar o Wagner, que já foi apresentado por nós aqui na casa, mas torna a dizer que é um elemento importante que compõe o quadro da Academia Juiz Forana de Letras, e foi orientando da Maria Luísa. Vou solicitar que ele mesmo se auto-apresente no momento da audiodescrição, e antes de tudo, vou dizer quem é esse nome nobre que está entre nós. Oh, meu Deus. Antes de qualquer coisa, eu tenho que dizer, é a minha querida comadre Maria Luísa Scher Pereira. Para nós íntimos, Naísa, mais íntimos ainda, Ná. Bem,
Maria Luísa Scher Pereira possui um currículo riquíssimo. É o currículo que faz com que a gente veja que alguém é intensamente dedicado aos estudos de literatura neste país e para além do Paraíba. Maria Luísa possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi numa época próxima que fizemos o curso, né, Maria Luísa Scher? Mestrado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, terminado em 80. Doutorado em Letras em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo, professora aposentada, associada 4 da UFJF, colaboradora do PPG Letras, Estudos Literários. Experiência de ensino, pesquisa, orientação na área, com ênfase em estudos de literatura, crítica e teoria da literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura portuguesa, romance português contemporâneo, José Cardoso Pires, belíssimo trabalho, José Saramago, que é o motivo desse curso, com comparativismo, identidade, diferença cultural, memória, arquivo, acervos literários, e Murilo Mendes. É o autor que a gente compartilha o amor, né, Maria Luísa? Com certeza. Bolsista de produtividade pelo PQ2, do CNPq entre 2000 e 2010, com projetos e pesquisas muitas. Mais um ponto que eu ressaltei da Maria Luísa Scher é que ela tem uma biografia ligada aos acervos de Murilo Mendes e publicado A Jangada, o Elefante, exercício de crítica literária de literatura comparada. Maria Luísa Scher organizou um número especial da revista Hipótese, uma revista da universidade muito querida, do PPG dos Estudos Literários, a revista ali, vocês estão vendo, olha a capa, em homenagem a quem? José Saramago, por ocasião da morte do autor em 2011. Não poderíamos deixar de destacar esse seu trabalho. No biênio 19 a 21, ela integrou, ela acabou de dar a novidade hoje, né, como representante regional à diretoria da Abrelip, participou da organização do seu 28º Congresso Internacional. No biênio 2021-2023, continuou como representante regional da região Sudeste. E esperamos que ela deixe um pouquinho as representações e venha compor o quadro da Academia Juiz de Fora de Letras, que a aguarda avidamente, não é? Há muito a dizer sobre os inúmeros orientandos, sobre os inúmeros trabalhos, as inúmeras publicações. Eu sugiro que vocês acessem o Lattes da Maria Luísa, que é de uma riqueza para nos inspirar a sermos pesquisadores, estudiosos, que a faz reconhecida internacionalmente como a grande estudiosa brasileira do nosso amado autor de hoje, que é José Saramago. Eu vou pedir o Wagner para agora, antes de passar para a nossa convidada especial, doutora Maria Luísa Scher Pereira, que ele fala qual é o propósito do nosso curso e se apresente. Eu tenho também aqui o pequeno currículo do Wagner, mas eu vou deixar que ele faça a seleção, porque a Ana tinha me pedido assim: Marisa, fala só assim, aposentada de literatura portuguesa, graduada em letras pelo FJF, mestrado em literatura portuguesa por QI, doutorado em literatura portuguesa na USP, tá bom, né? Ainda é modesta. Wagner, com você, para nos dizer do curso e da Maria Luísa, antes de passar-lhe a palavra. Seja bem-vinda, Maria Luísa Scher. Muito obrigada, Marisa. Muito obrigada, Ceci. Uma boa noite a todos, boa noite a todas, em especial a minha professora Maria Luísa. Acho uma honra estar aqui apresentando o início do curso, né, poder participar do evento. Antes de mais nada, eu quero falar duas coisas. Primeiro sobre o curso, depois falar uma historinha muito rápida. O curso, né, já é o terceiro ciclo da nossa academia, e quando nós estávamos procurando, né, no primeiro semestre, um tema
para o segundo semestre, alguns de nós, nos quais eu me incluo, pô, vamos juntar aí, né, com o centenário do Saramago, nada mais ideal do que aí um ciclo de palestras. E foi prontamente aceito, né? Acho que não houve... Ninguém foi contra, ninguém propôs outro tema, acho que muito justo, né? Qualquer homenagem que se faça ao Saramago vai ser muito pouco ainda, perto de tudo que ele representa para todos nós, amantes da literatura, professores, críticos, etc. Né? Após a fala inicial de hoje, da Maria Luísa, que vai fazer para a gente uma apresentação, vai abrir para nós o ciclo, né? Nós teremos 7 outras palestras, lembrando que nas quartas-feiras de feriado nacional não tem, né? 12 de outubro e 2 de novembro. Nós teremos 7 outras palestras aí centradas em livros específicos, com os seguintes acadêmicos. Guilherme Salgado vai falar de Levantado do Chão, dia 21 de setembro. Rosângela Rossi vai falar do Conto da Ilha Desconhecida, dia 28. Maria Aparecida Lacerda vai falar de História do Cerco de Lisboa, no dia 5 de outubro. No dia 19 de outubro, Josiane Neto vai falar sobre Ensaio sobre a Lucidez. 26 de outubro, Arlindo Tadeu Hagen, que farei com este livro. No dia 9, José Geraldo Heleno, Em Nomine Dei. E por uma sorte absurda do destino, incrível, né? Ou como diria Rosângela, citando Jung, por uma sincronicidade incrível, eu caio no dia 16 de novembro, no dia do centenário, e aí eu vou falar sobre Ensaio sobre a Cegueira para fechar a nossa discussão. Né? Eu tive muitos bons professores, né? Muitos, desde o ensino fundamental. Infelizmente, alguns também ruins, né? Não dá para ser feliz 100%, né? Tem 3 tipos de bons professores. Tem aqueles que têm muito conhecimento, que leem muito, que estudam muito. Tem aqueles que são bons de didática, que falam uma frase e a gente já está entendendo um monte de coisa. E tem aqueles que têm interesse pelos alunos, que estão preocupados se os alunos estão acompanhando, se eles estão gostando, se eles estão entendendo. Pois e tem Maria Luísa Scher, que junta as 3 coisas: conhecimento, empatia e didática. Wagner. Oh, meu Deus. Minha orientadora eterna, minha colega, e uma coisa que a Maria Luísa não sabe, às vezes, eu dando aula, nosso contato é tão grande, né? Que às vezes, dando aula, eu imito até a fala, né? Eu falo para os alunos assim: olha o texto, tá tudo no texto, presta atenção, não fica olhando para minha cara, não, olha para o texto. É isso mesmo. Porque tá no texto, né? Tá no texto, né? É uma honra de verdade, né? Poder fazer aqui uma pequeniníssima apresentação, agradecer a Maria Luísa por tudo que eu pude aprender nesses anos todos, não só de literatura, mas de didática, de política, de visão, de análise de mundo, e ouvir um bocado aí, de repente, fazer uma pontuação, uma perguntinha ao final, qualquer coisa assim, e reforçar os agradecimentos a todos os colegas acadêmicos por terem botado fé aí no evento, a todos os nossos convidados, em especial a Marisa, que está sempre muito empenhada, e a nossa presidente, Ceci, aí sempre encampando nossas bandeiras. Muito obrigado a todos. Maria Luísa, muito obrigado por tudo e está contigo. E agora, Marisa? Agora eu falo eu? Sim. A palavra é sua. Assim que queira que faça os slides, é só pedir. Slide 1 e 2. Tá. Com você, Naís. Boa noite, então. Eu quero inicialmente agradecer muito a Marisa, que sugeriu meu nome, e o Wagner, Ceci, que aceitou, cumprimentar a Ceci pela sugestão. É uma presidente maravilhosa, muito empenhada e que distingue muito a academia. A academia está de parabéns de ter uma presidente como a Ceci, e uma diretora de eventos como a Marisa, e está de parabéns de ter esses acadêmicos, né, tão
inteligentes, interessantes. Estou muito feliz de ver colegas, ex-colegas, como a Nazaré, como o Heleno, não vou nem falar a Leila e a Marisa, né, porque a gente ainda se frequenta, o Piscinini, que está aqui, homenageada de ver essa grande influência de pessoas interessadas no curso, que eu acho que vai valer muito a pena. Eu já olhei a programação e está muito bonito. Eu também quero agradecer as amáveis palavras do Wagner, e falar que o Wagner foi um dos alunos mais interessantes, mais inteligentes e mais participantes. Muito original a participação do Wagner na aula, porque ele era absolutamente vivaz, inteligente, rápido de raciocínio, e eu sabia muito bem que o Wagner ia ser, de uma certa maneira, o meu herdeiro, né? E herdar esse amor pelo ensino da literatura, né? É isso que me sustentou a vida inteira. Eu gosto muito de literatura, mas gosto muito de poder ensinar, de poder ter ensinado literatura. Eu acho que eu fui uma pessoa de muita sorte na vida. Bem, então eu vou passar eu vi que o título da minha... Aliás, eu queria falar uma coisa, pode pontuar, pode levantar a mão, interromper, vocês cuidam aí. Eu vou falar pausadamente, se alguém quiser comentar ou tiver dúvida, volto atrás e tudo mais. E também, se tiver muito rápido, vocês me falam, tá? Eu vi que a Marisa colocou o título, nós combinamos, O Legado de José Saramago, não é? Então, eu poderia perguntar, né, se alguém me perguntasse, qual que é o legado do José Saramago? Eu ia falar, é o Prêmio Nobel para a Língua Portuguesa, né? Esse é o grande legado que o Saramago nos deixa, né? Não é pouco. O Prêmio Nobel é uma distinção importantíssima e nunca teve um Prêmio Nobel em literatura em língua portuguesa. Agora, claro que essa resposta não acaba aí, senão acabava agora a aula, o curso e acabou. Aí vocês podem perguntar, mas o porquê que o Saramago ganhou o Prêmio Nobel? Né? Por quê? O que foi que levou esse escritor especificamente a ganhar o Prêmio Nobel? E essa pergunta me foi feita assim, desse jeito. Professora, por que o Saramago ganhou o Prêmio Nobel quando correu a notícia que ele tinha ganho lá em 1998? Eu tinha voltado do doutorado, não tinha relativamente pouco tempo, e um aluno, de cujo nome eu não me lembro, mas lembro da carinha e do olhar muito interessado, ele falou, professor, mas por que ele ganhou? Então, essa pergunta foi muito estimulante. Né? Por que o Saramago ganhou o Prêmio Nobel? Né? E foi com essa pergunta que eu enfrentei o centenário, um evento do centenário do Saramago, feito pela Fundação José Saramago, com a presença da Pilar Del Rio e do comissário para o centenário, que é o Carlos Reis. E eu tive, então, o topete no meio dessa gente toda, muito portugueses e especializados, botar o título da minha palestra assim, por que o Saramago ganhou o Prêmio Nobel? É claro que eu cheguei lá, eu falei, eu vou falar para os alunos, porque os meus pares todos já sabem por que o Saramago ganhou o Prêmio Nobel. Mas essa pergunta me foi feita por um aluno, quando o Saramago ganhou o prêmio. E eu falei com ele assim, vamos descobrir juntos? Você quer descobrir juntos? Nós vamos levar essa questão para a sala de aula e vocês vão descobrir sozinhos ou com a minha ajuda por que foi esse, não outro escritor. Né? Isso foi em 98. Aí comecei realmente a colocar muito Saramago no programa, pelo menos 2 livros, O Levantado do Chão e O Ano da Morte de Ricardo Reis, que me pareciam importantíssimos para apresentar esse autor. 12 anos depois, quando a morte do Saramago, quando o Saramago morreu, em 2010, essa pergunta me foi feita praticamente da mesma maneira por um jornalista na Tribuna de Minas, que me telefonou de manhã e falou, professora, está correndo aí a notícia, está na internet, que o Saramago morreu. Então, tem que fazer uma matéria urgente, porque as pessoas não conhecem. A senhora explica de uma maneira assim para o leitor
a importância dele, o que representa o Prêmio Nobel e por que ele ganhou o Prêmio Nobel. Então, eu fiquei com essa pergunta, né, na cabeça e então comecei a preparar a minha fala para vocês, que certamente já sabem, mas tem muitas pessoas, são seus alunos que podem estar assistindo, que depois vão assistir. Então, eu comecei perguntando, eu sempre motivava as minhas outras turmas perguntando isso. Você que estuda letras, que está na universidade, você saberia se alguém te perguntasse, explicar a importância do Saramago, por que foi ele e não outro? E essa pergunta, se alguém te fizesse, ser muito, muito a propósito, porque nós temos que lembrar que o Saramago foi contemporâneo do Jorge Amado, né? Que o Saramago sempre achou que seria o primeiro ganhador do Prêmio Nobel em língua portuguesa. Foi contemporâneo do Guimarães Rosa, do João Cabral de Melo Neto, que o Saramago dizia que honraria a academia se o Nobel lhe fosse concedido. Tanto que ele gostava da poesia do Cabral. Foi contemporâneo também do Carlos Drummond de Andrade, do Antônio Lobo Antunes, do José Cardoso Pires, da Sofia de Mello Breiner, que é uma portentosa poeta, uma poesia imensa, maravilhosa. O Antônio Lobo Antunes, que, segundo seus desafetos, sempre achou que ele próprio, Lobo Antunes, que levaria o Prêmio Nobel e não o Saramago. E eles têm uma pininga por causa disso, não é? Histórica, todo mundo conhece, não é? Então, seria muito justo fazer a pergunta, por que foi esse e não qualquer um desses outros a ser galardoado pela Academia Sueca? Aí eu digo assim, eu vou, para a gente fazer a hipótese, eu tenho uma hipótese que eu vou apresentar, mas eu mandava, então, os meus alunos curiosos, meus hipotéticos alunos decididos a fazer o itinerário da leitura, a ler pelo menos os 8 romances publicados até o Nobel. Porque a obra do Saramago é muito grande e, a meu ver, isso é uma coisa ainda, eu falo aqui entre nós, embora esteja público, ficou mais irregular depois do Nobel do que antes do Nobel. É a pressão das editoras, é a pressão do mercado. O sujeito ganha Nobel, ele é obrigado a ficar publicando praticamente de 2 em 2 anos. Então, o fôlego e a postura do escritor é natural que mude, né? Mas, então, para a gente entender, para os iniciantes, né? Então, eu vou dizer o seguinte: todos os romances escritos antes de 1998, o ano que ele ganhou o Prêmio Nobel, são geniais. Eu vou listar aqui, mas as pessoas podem achar isso na internet com muita facilidade. O primeiro é de 80, O Levantado do Chão. O primeiro grande romance do Saramago, que o Guilherme vai falar, sobre o qual o Guilherme vai falar, né? Que coisa boa rever o Guilherme também. O Levantado do Chão, de 80, o Memorial do Convento, de 82, a ordem é essa. O Ano da Morte de Ricardo Reis, de 84, A Jangada de Pedra, de 86, A História do Cerco de Lisboa, de 89, O Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1991, Ensaio sobre a Cegueira, de 1995, Todos os Nomes, de 97. Aí, no ano seguinte, ele ganha. Esses 8 romances são fundamentais. São são o que merece realmente o Nobel. Acrescidos, na minha opinião, de 2 outros livros que eu acho que são fundamentais para a gente entender o projeto extraordinário da literatura do Saramago, que foi, afinal, reconhecido internacionalmente como um projeto capaz de ser premiado, que são os outros 2. Então, acrescento a esses 8 romances 2 outros livros. A Viagem do Elefante, que é posterior ao Prêmio Nobel, mas que, ao meu ver, é indispensável para o projeto saramaguiano, e acrescento também um outro livrinho
que eu acho sobre o qual eu vou falar depois, se der tempo e tudo, que é as pequenas memórias, para a gente completar o painel assim, da cabeça do Saramago. E, claro, aí não é essencial dispensar, mas seria muito bom ler também uma coisa, um livro de viagem maravilhoso, que chama Viagem a Portugal, que nos dá muita informação sobre o perfil intelectual e cultural desse autor, que é riquíssimo. Ele é um autodidata e ele estudou muitíssimo, muito culto. Então, essas são as obras, tá? Aí eu lanço finalmente, então, agora para vocês a minha hipótese. Por que ele foi essa bagagem que eu apresentei, que ganhou o prêmio? Eu acho que ele tem que, embora todos esses autores que eu citei acima tenham, de fato, uma obra respeitável, coerente e construída com uma proposta muito bem definida, eu penso que o Saramago foi galardoado com o Nobel porque a Academia percebeu que ele não só realizou um projeto literário extremamente bem arquitetado, sobre o qual eu vou falar na sequência, mas como também percebeu que esse projeto literário se articulava fundamentalmente com o projeto de vida. Então, ele não foi um escritor, ele foi um escritor e um ativista da vida e da política e da cultura, não é? Então, essa articulação entre um projeto literário muito bom e um projeto de vida que nunca se poupou, né? Que se expôs, que foi criticado, que foi objeto de polêmica, que foi censurado, que foi praticamente obrigado a sair do seu próprio país. Então, isso complementa, né, o projeto literário. Tá? Eu acho que o Carlos Saramago foi com uma coerência que ele explicitou como nenhum outro da sua geração, talvez o Jorge Amado. O Jorge Amado também eu reconheço, que explicitou, que articulou isso, né? Vida e literatura. Muito bem. Foi como, então, com quase nenhum outro da sua geração, exceto talvez o Jorge Amado, esse ativo participante crítico do seu tempo. Talentoso, genial, mas engajado num projeto que é através da escrita, mas que vai para além da escrita. Né? Então, passo então agora da escrita literária. Passo então agora a falar como eu vejo a realização do projeto literário do Saramago, que eu acho que é a tal panorâmica que eu vou dar, depois vocês vão partir para os detalhes. Né? O projeto literário é extraordinário. A obra, eu digo que a obra do Saramago, ela tem como origem, na sua origem, uma potência, vou usar a palavra intencionalmente, né? Um conceito, uma potência capaz de fazê-la estruturar como um complexo discurso crítico criativo que parte da reflexão sobre Portugal, sobre o seu país, e vai se espalhando como se fossem círculos concêntricos, vai se espalhando, se expandindo, vai num crescendo, para uma reflexão sobre a relação do seu país com a Ibéria, com a Espanha, com a Península Ibérica, depois com a Europa, com o mundo ibérico, que não é só a Ibéria, não é só Portugal e Espanha, também com a Jangada de Pedra a gente vê que ele vai estender, expandir para o mundo ibérico, não é? E também com a própria Europa. Ele vai expandir até chegar na reflexão sobre a relação de Portugal da Espanha, de Portugal, a Espanha e o mundo ibérico, de Portugal, a Espanha, o mundo ibérico e a própria relação de Portugal com a Europa. E, se vocês quiserem, com o próprio ocidentalismo, com o próprio Ocidente, porque ele vai no âmago do fundamento da cultura judaico-cristã, quando ele escreve o Evangelho, e, de uma certa maneira, depois o último romance, que é o Caim. Não é? Então, vejam só, isso não é pouco. Né? É Portugal, é o mundo ibérico, é a Península Ibérica, é o mundo ibérico, é a Europa toda, e é o próprio ocidentalismo. Então, realmente, ele é um escritor extraordinário. Se não vejamos, agora vamos, então, detalhar o que eu quero dizer. Para pensar Portugal, especificamente Portugal, nós temos o Levantado do Chão, que focaliza o século XX,
todo, mais ou menos de 1905 até 1975. Quer dizer, focaliza todo o século XX, passa pela República, em 1910, a Revolução dos Cravos, em 74, e o seu imediatamente após. Então, ele está pensando Portugal naquele século XX, naquele momento, não é? Toda aquela complexidade do século XX, com o Estado Novo, etc. Temos o Memorial do Convento, também, que é uma revisitação do Portugal do século XVIII, né? No longo reinado de Dom João V. No Levantado do Chão, então, esses dois livros são os dois, realmente, primeiros, que ele está cumprindo o projeto de refletir sobre o seu país, na minha opinião, né? Na minha teoria, na minha leitura. Em Levantado do Chão, o leitor acompanha a República, o Estado Novo, a ditadura, a Revolução e a nova ordem conquistada pelo país, metonimizada. Essa nova ordem tem como metonímia a resistência dos camponeses alentejanos, representadas no romance pela geração dos Maltecos, da família Malteca, né? Em seguida, ele faz aquele monumental romance que é o Memorial do Convento. O convento é monumento, né? Quem conhece Mafra, o convento de Mafra, quem não conhece vale a pena, porque é uma coisa monumental, é uma coisa extraordinária. No monumental Memorial do Convento, o Saramago revisita e atualiza todo o entorno do fato histórico da construção do convento de Mafra, incluindo no romance aquilo que é, de forma alegórica, aquilo que a história oficial omitiu. E ele próprio faz uma pergunta muito interessante numa entrevista que ele dá para o Aguilera, para o Fernando Aguilera, que publica suas entrevistas. Ele fala assim: que diabo é a verdade histórica? É só algo que foi desenhado. Então, a verdade histórica é um desenho, e depois o desenho foi cercado de escuro, para que a única imagem que pudesse ser vista é aquela que você quer mostrar como verdadeira. Qual que é a tarefa do escritor? Ele pergunta. Ele diz: a tarefa é tirar todo o preto de volta do desenho, porque essa pintura preta escondeu alguma coisa que não é o centro. Né? É tirar todo o preto, saber o que ficou sem ser mostrado e sem ser contado. E aqui nós temos o nosso prêmio Nobel dialogando com o Brecht, o Bertolt Brecht, do famoso Perguntas de um Trabalhador que lê. Não é? Quem não se lembra desse poema maravilhoso? Ele pergunta: quem construiu Tebas de 7 portas? Não é? Nos livros estão os nomes dos reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? Foram os reis que arrastaram os blocos de pedra para construir Tebas? O poema continua: a grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Então, quando a gente vai no Memorial do Convento e vê aqueles homens carregando a pedra da nave, a gente lembra do Brecht, né? Foram os reis que carregaram os blocos de pedra. Aí o Saramago põe isso. É uma armadilha o título, porque o Memorial do Convento, na verdade, é o memorial daqueles que não estão contemplados no monumental Convento de Mafra, que são aqueles que construíram o convento, né? O povo, o trabalho, etc. Bom, também o Memorial de Convento nos dá, de uma certa maneira, a relação de Portugal, começa aí a relação de Portugal com o mundo ibérico. Não é subliminar, mas para nós críticos, nós temos que chegar a essa reflexão e ensinar para os nossos alunos. Quem é que é o Dom João V? O Dom João V, do seu longo reinado, é aquele cuja derrama do ouro fez o Fausto do Império, não é? Então, construiu, foi com o ouro do Brasil, com a derrama, com aquele sobrepeso, aquela sobrecarga, né, que o Dom João V impôs ao Brasil, que o convento foi construído, pôde ser construído. Né? Então, indiretamente, o Saramago já ampliou para a relação com o mundo ibérico, no caso, com o Brasil. Ampliando a relação crítica, ampliando a crítica para a relação de Portugal com o mundo ibérico, nós temos a famosa Jangada de Pedra, que todo mundo conhece, não é? Então,
é uma proposta trata da Península Ibérica, que se descola da Europa e se aproxima do Brasil e da África lusófona, não é? De uma maneira que consagra, que vem a calhar, que foi na época da adesão, da criação de Portugal na União Europeia, não é? Então, ele está, de uma certa maneira, já criticando e se dizendo um iberista, um novo iberista, que ele já está criticando essa adesão muito acrítica, segundo ele, de Portugal e Espanha a uma Europa que é sempre muito mais poderosa e tudo mais. Né? Eu vi o Saramago falar uma vez na USP, isso aí é um detalhezinho, né? Que era terrível ver os antigos plantadores de uva, os casais, né? Um casal é uma casinha de roça, as granjas, serem convidados pelos bancos a trocar a plantação de uva, vinhedo, que vinha da família toda, todo mundo sabia amassar uva lá no tanque, mas só tinha financiamento se eles fossem plantar laranja, porque era laranja, a Espanha é uma grande produtora de laranja, então Portugal e Espanha tinham o destino de plantar laranja, senão não tinha financiamento para o pequeno produtor, né? Então, essas coisas o Saramago traz, né, na sua reflexão. Eu não vou me deter muito extensivamente na Jangada de Pedra, não, mas tem um episódio que eu acho maravilhoso, eu vou pedir a Marisa, para daqui a 1 minuto eu vou falar, joga, Marisa, aí você joga, tá? A imagem, espera só um pouquinho. Tem só um episódio, não sei se as pessoas já leram a Jangada de Pedra, mas quando a Península Ibérica tem aquela rachadura nos Pirineus e ela se afasta, o que acontece? Os cabos de transmissão de energia caem todos, não é? Então, a Península Ibérica ficou no escuro, um breu, ficou completamente escura. Isso é maravilhoso. Ele diz assim, né? Ele diz, esse episódio que eu quero comentar, ele chama de apagão, porque na Jangada de Pedra tem portugueses e espanhóis, né, os personagens. Tem um que é da Espanha. Então, os espanhóis chamam essa escuridão de apagão. Os portugueses chamam de negrum. E nós chamamos de blackout, né, porque nós temos um português americanizado. Então, o blackout da Península Ibérica acontece por causa disso, porque romperam os cabos todos, né, de transmissão e rompidos, isso cai numa escuridão medonha. O que faz a população da Espanha e de Portugal para controlar a escuridão? Começa a acender suas próprias fontes de energia, que é isqueiro, lanterninha, lamparina, lampião, não é? Então, essas coisas domésticas, faz uma fogueirinha, né? Então, mas só que essa iluminação que vem agora é uma iluminação claro-oscuro, né? Como diriam os italianos, é uma iluminação bruxuleante, é uma iluminação muito precária, muito menos clara do que a eletricidade, do que aquela iluminação que vinha da eletricidade, que vinha da Europa, que vinha da França, que é vizinha lá, né? Rompido os Pirineus, nós temos agora um outro tipo de iluminação que é barroca, que é da Ibéria. Vejam só como é interessante, agora é uma reflexão que eu acho que é importante fazer. Vejam como é interessante. A Europa sempre... O De Gaulle falou, né? Après les Pyrénées, c'est l'Afrique. Né? Quer dizer, a Europa sempre considerou Portugal e Espanha um pouco África, né? Um pouco europeia. Por quê? Porque prevaleceu na Europa a razão iluminista, a razão francesa, o cartesianismo, não é? Quando o Saramago faz essa alegoria do apagão, ele está combinado, ele está convergindo ou convergente com um grande teórico, que se vocês quiserem depois podem procurar melhor, que se chama Eduardo Lourenço, um grande crítico da cultura portuguesa e brasileira, que tem um livro maravilhoso que se chama Nós e a Europa, ele é português, Nós e a Europa, ou as duas razões. Então, lá o Eduardo Lourenço defende a tese de que a razão barroca, que é a razão contra-reformista,
que é a razão ibérica, que cresceu no mundo ibérico, a Contra-Reforma, o Barroco, e, portanto, também a Inquisição, enfim, com todos os seus problemas, que essa razão ibérica é um modo de explicar a crise da Europa, a crise da formação da Europa. Só que ela não é considerada válida, porque ela foi suplantada pela razão cartesiana, pela razão iluminista, pelo pensamento europeu, francês iluminista. Então, quando o Saramago faz o episódio do apagão, é muito bonito, eu vou pedir a Marisa para jogar o primeiro slide, do apagão, ele está, de uma certa maneira, como iberista, e o Eduardo Lourenço também é iberista, fazendo isso, criticando uma adesão muito fácil da Península Ibérica à Europa e desconsiderando que a Europa nunca considerou válida a razão barroca como explicação do mundo, e sim considerou mais válida a razão iluminista e a razão e o racionalismo cartesiano, vamos dizer assim. Então, vejam só como é bonito esse episódio no Levantado do Chão. Olha só. Nós vamos ver aqui no trecho que ele vai juntar tudo no trecho, é só isso, o Wagner, olha ali, presta atenção. Medo, arrependimento, reza, um vasto repertório barroco invade o texto, a narrativa, como vocês vão ver, que é toda contorcida, bem o estilo neobarroco do autor. A citação é longa, por isso que a Marisa botou ali para mim no corpo. Olha lá. Quando todas as luzes da península se apagaram ao mesmo tempo, quando 581 mil quilômetros quadrados de terra se tornaram invisíveis à face do mundo, então não houve mais dúvida, o fim do mundo chegara. Esse pavor, essa escuridão de breu, olha só a terminologia, muito barroco, né? Esse pavor, essa escuridão de breu, esse borrão de tinta caído sobre a Ibéria. Com trêmulas mãos, acenderam-se as velas nas casas, as lanternas de pilha, os candeeiros de petróleo guardados para uma falta, mas não esta, porque ninguém pensou nisso, né? Os castiçais de prata fina, os de bronze, que só serviam de adorno, as palmatórias de latão, as esquecidas candeias de azeite, luzes frouxas que povoaram de sombras a sombra. Olha que coisa bonita, né? Povoaram de sombras a sombra e entremostraram, também a palavra é ótima, entremostraram relances de rostos assustados, decompostos como reflexos na água. Muitas mulheres gritaram, muitos homens tremeram, das crianças se dirá que choraram todas. Pode tirar, Marisa, a citação. Então, vejam só, o iberismo do Saramago está alegorizado nesse mundo claro-escuro, mundo claro-escuro, né? Semelhante ao associado ao mundo barroco ibérico. Então, ele retoma aquilo que o Eduardo Lourenço chamou de apagamento progressivo do pensamento ibérico no discurso interpretativo da Europa. Entenderam? Apagamento progressivo da validade do discurso contra-reformista, católico, né? Ibérico, como uma possibilidade de interpretar a Europa. Ele diz, é muito válido, por quê? O barroco também é uma crítica radical ao mundo, só que sob o modo, a ótica ético-religiosa. Não é? Enquanto o protestantismo e o cartesianismo tinham outra ética e outra racionalidade. Bom, então é assim que a razão barroca, segundo o Saramago e segundo o Eduardo Lourenço, tem que ser recuperada como o pensamento barroco, o pensamento brasileiro, o pensamento ibérico, o pensamento periférico, latino-americano, são respostas válidas para a interpretação do mundo. São discursos válidos de interpretação do mundo. Não é só o discurso europeu centrado, metropolitano, que é o válido. Não é? Então, pronto, essa é a parte. O Saramago foi um iberista, então, para acrescentar e fechar essa questão, vou pedir a Marisa para botar a segunda citação. Ele escreveu um artigo quando Portugal e Espanha entraram na Península, na Europa, né? Joga lá, Marisa. 2. Ele escreveu um artigo de propósito em espanhol chamado Mi Iberismo, Meu Iberismo. O trecho está aí, só que eu, por pudor, vou ler em português, porque o meu
O meu espanhol é horrível. A minha pronúncia é horror. Então, vou me permitir fazer a tradução em português. Naísa, Oi. Rosângela Rossi levantou a mão, quer comentar sim, alguma pode falar. coisa? Rosângela. Então, pode ser um descuido. Olha lá. Eu troquei errado. Não, pode continuar. Depois eu falo no final. Foi engano. Tá bom. Obrigada, Rosângela. Olha aí, então, eu vou ler em português, tá? Isso aí é um artigo do Saramago que chama Meu Iberismo. Quer dizer, é um pensamento, uma reflexão, não é ficção, não. Tá? É uma crônica. Ele diz: quando, por fim, eu havia encontrado já a minha Península Ibérica, nesse momento eu a perdi, pois acudiam os políticos a ensinar-me que, se eu queria ser um homem do meu tempo, eu tinha que passar a jurar pela Europa. Vejam só, né? A Ibéria tinha que jurar pela Europa. Ainda não sabendo exatamente, nem eu, nem eles, que Europa é essa que também parece querermos. Né? Agora a Europa parece que nos quer muito bem. Antes nunca foi assim. Né? Que também parece querermos. Em resumo, ser ibérico equivalia ou equivale a roçar perigosamente a traição. Ser europeu representa o toque final da perfeição, a via larga para a felicidade eterna. Então, a adesão da Península Ibérica à Europa foi uma coisa que ele veio a criticar como iberista. Bom, expandindo ainda mais o pensamento, ele vai enfocar, vai aqueles círculos concêntricos, vai expandindo, né? Ele vai enfocar a relação do mundo ibérico com a Europa. E aí nós temos o ano da morte de Ricardo Reis. O ano da morte de Ricardo Reis, além do autor se apresentar como leitor do Fernando Pessoa, né? O Ricardo Reis é um heterônimo do Fernando Pessoa, e também leitor do Camões, né? Porque está tudo lá no ano da morte. Além do autor se apresentar como escritor, ele também apresenta ao leitor a Europa do ano de 1936, não é? Que é a Europa que o Ingmar Bergman, naquele filme genial dele, que se chama O Ovo da Serpente, falou que é o ano da gestação do ovo da serpente. Né? 1936, que teria sido o ano da morte do Ricardo Reis, que tinha vindo para o Brasil, correndo porque ele era monarquista, não gostava da República lá, então veio para o Brasil, mas diz o Saramago que ele voltou. Fernando Pessoa não sabia, porque ele morreu em 1935. E por causa da morte do Fernando Pessoa, o Ricardo Reis falou: não, agora eu tenho que voltar, porque meu criador morreu, eu vou voltar para casa. E aí ele volta em 1936. E 1936 é o ano do início da guerra do Franco, né? Como é que é o negócio? Que é o início da Guerra Civil Espanhola, que é um puro ensaio, que é um puro território de teste para aquele pavor do nazifascismo que viria a seguir na Segunda Guerra, não é? Então, ele começa a pensar por ali a relação com a Europa. E é muito interessante, quem for lá no livro vai ver que ele vai lendo todos os jornais, lê o Jornal da França, lê o La Nation, ele vê La Nacional, o Espanhol, o Jornal da Espanha. Então, a questão do Ricardo Reis traz essa questão da Europa para dentro da reflexão do intelectual. Na mesma linha, também eu posso situar a história do Cerco de Lisboa, que aí ele recua no tempo para o século XII, mas com uma visão do século XX, né? Com a visão do século XX. Por quê? Porque, do mesmo jeito, ele está tratando da questão com a Europa, porque ele diz lá, o revisor, quando diz assim, não, os cruzados não ajudaram a libertação de Lisboa, ele tem que inventar uma história. Então, ele começa a ver, a discutir a fragilidade daqueles cruzados, que vinham da Europa toda. Eles vinham de toda a Europa, né, para ajudar Portugal. Então, mas é uma visão tão atualizada que tem um episódio muito lindo lá no... Isso eu estou falando mais para quem já leu o livro, acho que o Wagner leu e vai lembrar disso, a Marisa também leu. Ele fala assim, o revisor, o personagem que está escrevendo, né, a história do Cerco de Lisboa, está apaixonado pela Maria Sara, que é uma editora
a editora do livro que ele está escrevendo, que ele está revisando. E lá no século XII tinha um soldado, né, cruzado, que chamava Mogheini, e que apaixonou por uma mulher portuguesa sitiada que chamava Oruana. Tem um pedaço bonito que ele fala assim: como te chamas? Perguntou Mogheini a Oruana. E ela respondeu, Maria Sara. Então, ele junta o século XII com o século XX, é muito bonito. O livro é lindíssimo, vocês devem, se tiver tempo, poder ler. Então, embora contextualizado no século XII, os cruzados vinham de toda a Europa e auxiliaram a rendição dos árabes e a reconquista para o cristianismo da capital portuguesa. E aí, por isso é que eu peço aos alunos, aquele aluno hipotético que vai estudar muito, para colocar a viagem do elefante. Porque a viagem do elefante é o oposto da jangada de pedra, não é? É também a mesma viagem, só que o elefante vai fazer uma viagem intracontinental. O elefante é um presente que o rei quer dar ao Maximiliano da Áustria, né? Ele ganhou o elefante porque ele tem colônias, né? Então ele quer dar quer dar um presente de casamento ao Maximiliano da Áustria. Então o elefante tem que ir viajando de Lisboa, vai para Estremoz, vai para Valladolid, vai para a Europa toda. Mas olha como o Saramago é genial. Quando o elefante chega no porto lá da Espanha, de Barcelona, lá perto de Barcelona, como é que faz para ir para... Como é que faz, né? Como é que faz para não passar pela França? Aí ele imagina uma viagem imaginária, o elefante embarca, aí vai pelo Mediterrâneo. Ele liga o porto de Barcelona ao porto de Gênova, na Itália. Aí vocês podem pensar, mas a Itália também é Europa do Norte. Europa, pertíssimo de Trento, onde está acontecendo o Concílio de Trento, que é o Concílio da Contra-Reforma, e antes ele dá uma paradinha em Pádua para o elefante fazer aquele milagre de ajoelhar na igreja de Santo Antônio, que é um santo português que foi perdido para a Itália. O português. A Itália também roubou o Santo Antônio, tanto que que é o mesmo, não é mais Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua. Então, o Saramago dá um jeito de deixar a França de fora, né? Então, ele liga a Península Ibérica ao mundo contra-reformista de Trento, do Concílio de Trento. Aí ele chega e está tratando também da Europa. Por quê? Porque nós temos aí o Sacro Império Romano Germânico sendo analisado, né? Que é o grande projeto da Europa. O Saramago persegue esse projeto da Europa desde a criação da primeira reunião da Europa, que é a formação do Sacro Império Romano Germânico, que teve como primeiro sacro imperador o Carlos Magno, no Natal, coroado no Natal de 800, em plena Idade Média. Então, em 1515, que é a viagem do elefante nesse ano, 1515, ele está tratando desse projeto da Europa, que é uma provocação para a Europa de hoje, para a Europa do seu tempo, para a União Europeia, não é? E depois tem o Império Austro-Húngaro, que também é uma complicação, aquele Império Austro-Húngaro que acabou no finalzinho do século XIX e no começo do século XX. O meu avô, por exemplo, pai da minha mãe, que veio pequeno de lá, ele falava: eu sou austríaco, eu não sou italiano. Né? E, no entanto, ele nasceu em Trieste, que hoje é da Itália. Mas quando ele nasceu, era o Império Austro-Húngaro. Ele falava: eu não sou italiano, eu sou austríaco. Então, todas essas questões, o Saramago está mexendo tanto quando ele faz a jangada de pedra, ele faz a viagem para o sul, para o mar, e quando ele faz a viagem do elefante, ele faz a viagem de volta. Porque a viagem foi verdadeira. O elefante, de fato, viajou. Né? Essa viagem está contada Ele conta no começo do livro que ele foi almoçar, ele foi convidado para uma palestra na Universidade de Salzburg, e aí ele foi almoçar num restaurante e viu lá aquelas imagenzinhas, aquelas miniaturas. Ele perguntou: o que é aquilo? É a Torre de Belém. Aquilo ali é a Torre de Belém, aquilo ali é o Mosteiro dos Jerônimos, em miniatura, num restaurante chamado Elefante. Aí a moça austríaca explicou, falou: não, é porque o Maximiliano, uma vez lá em 1500, ganhou um elefante do rei de Portugal, e o elefante veio a pata aqui para Viena. Então, nós temos aqui o restaurante, etc.
Ou seja, o escritor vai ao arquivo, né, Wagner? Isso é uma ida ao arquivo. Né? Ele foi no arquivo que aquelas pecinhas evocaram. E essa professora ajudou ele a xeretar lá nos arquivos mesmo, todos e tudo mais. Infelizmente, o elefante a pata do elefante virou a porta guarda-chuva na porta do museu. Mas a viagem foi verdade. Bom, então, a França de Henrique II e de Catarina de Médici foi contornada pelo elefante nessa viagem imaginária que não passou de jeito nenhum pelos Pirineus e nem pela França. Bom, a Guerra Santa, continuando um pouco mais, tá? A Guerra Santa, que ele trata com aquele humor na história do Cerco de Lisboa, que é dos cruzados, né? Que não teriam ajudado em nada e tal, faz um gancho, essa Guerra Santa nos recoloca no caminho, tudo isso antes dele ganhar o Nobel, gente. Imagina a extensão dessa obra. A Guerra Santa nos joga direto ao polêmico Evangelho segundo Jesus Cristo. Aí ele vai na raiz do pensamento judaico-cristão. Então, completou. Ele vai na origem da cultura ocidental, né? Com a ascensão e com a desmistificação também do poder do cristianismo, né? do pensamento cristão, etc. Então, esse é o eixo da narrativa que a gente chama de alegórico historiográfico, porque eu acho que não é um romance histórico, é uma alegoria do romance histórico, né? Então, nós não podemos usar essa categoria. Agora, a Rosângela entrou na tela. Quer perguntar, Rosângela? Quer comentar? Rosângela, está fechado seu microfone. Rosângela, você falou do Evangelho segundo Saramago, dentro dessa construção que você fez, por que foi tão criticado, né, pelos portugueses? Pois é. E porque se foi, né, teve essa colocação que você muito bem falou, mas teve alguma coisa que incomodou muito né, a questão não só da religiosidade, mas política daquele período, né? Você podia amplificar isso para a gente? Vou falar. É claro, ele foi uma desconstrução, né? Ele visita esse arquivo, digamos assim, essa narrativa fundadora judaico-cristã, mas de uma maneira crítica, de uma maneira irônica, crítica, né? Porque ele não é cristão. E depois ele não acha que o cristianismo... Ele critica todos os poderes, todas as formas de poder. E o cristianismo é uma força muito poderosa, né? Na Europa, no Ocidente em geral. É prevalecente e tudo mais. E ele não iria lá sem a intenção de, digamos, de profanar, né? Ter uma intenção profana, crítica, desconstrutora, desmistificadora. Aí, é claro, a Igreja Católica Portuguesa não pôde suportar isso, não é? Uhum. O bispo, como é que faz? Né? Excomungou ele, né? Fala isso, é. E aí ele teve que mudar, exilou-se voluntariamente na Europa, na Espanha, né, em Lanzarote, porque ele não se sentia mais assim, acolhido, né, em Portugal. Obrigada, Marisa. Valeu. Então, além dessa coisa, digamos, do pensamento histórico, cultural, que Europa, Portugal, as navegações, tudo isso, as viagens, depois tem ainda ele entra, esse viés da literatura de Saramago vai ser, na minha opinião, eu vou usar uma palavra do Derrida, suplementado, porque não é um complemento, porque não fecha, está sempre em aberto, né? Está sempre uma possibilidade de leitura. Então, vai sendo suplementado pelo viés que a gente chama de alegórico, que os críticos, a meu ver, erroneamente, chamavam de pós-moderno, a narrativa pós-moderna do Saramago. Então, ele parou de fazer a história, as narrativas históricas, e passou a fazer as alegóricas, já antes do Nobel, com o ensaio sobre a cegueira. O ensaio sobre a cegueira, todo mundo sabe, conhece esse texto, mas, né, tem todos os nomes, tem ensaio sobre a cegueira e a caverna. Esses 3 livros fazem parte do que a crítica chama de trilogia involuntária, né? E aí ele trata, isso eu não vou entrar em detalhe, porque seria uma coisa muito complexa, mas vocês registram, depois pensem, ele vai tratar de 3 grandes instituições de poder, 3 grandes instâncias de poder
como fala Foucault, baseado, eu acho, nas leituras do Foucault, do Michel Foucault, que são, no todos os nomes, o cartório, né? O cartorialismo, o registro. Você tem que registrar tudo, você tem que nascer, senão você não nasceu nem viveu, né? Então, o cartório, a instância cartorial é que determina a vida das pessoas. A segundo ensaio sobre a cegueira é a segunda grande instituição da modernidade de confinamento e tudo, que é a clínica. O Foucault explica isso muito bem no livro que chama Nascimento da Clínica. Né? Como é que você começa a botar os doidos dentro da clínica e separar todo mundo. E não é só o doido, é o diferente. A modernidade é um homem branco, adulto, culto, não é? Homem branco, adulto, culto e racional. Ele não pode ser nem mulher, nem criança, nem não branco de nenhum tipo, nem criança, nem doido de tipo nenhum, e nem qualquer outra cor que não seja branca. Né? Então, isso é a modernidade. Para essa modernidade se formar, tem grandes instituições de sustentação. O cartório, a clínica e, finalmente, o mercado, que é a caverna, né? Que é um grande shopping center, onde ele marca as relações, como que funciona esse mundo. Né? Ele funciona com o controle, ele funciona com a reclusão do outro, do diferente, e ele funciona com o econômico, com o financeiro, com o comércio. Então, essa trilogia maravilhosa também faz parte, embora os livros sejam mais ou menos irregulares. Né? Eu, por exemplo, acho a Caverna um livro que não é tão bem acabado como os outros, né? Mas é uma opinião pessoal. E tem outras obras menos canonizáveis, mas que não, na minha opinião, tá? Mas que foram muito significativas também, como O Homem Duplicado, que eu acho ruim. Eu acho que ele escreveu porque estava na moda. Aí já tinha ganhado o prêmio Nobel, ele tinha que escrever, e tinha aquele negócio da ovelha Dolly, não sei se vocês lembram disso, do clone, deu uma novela no Brasil. O Homem Duplicado traz essa questão do clone, né, da Hebe. Eu acho que ele fez isso comercialmente. Mas é interessante, né? É interessante. O ensaio sobre a lucidez, que é muito menos importante do que o ensaio sobre a cegueira, com certeza, e mesmo As Intermitências da Morte, que é um livro que eu acho assim chatinho. Eu não devia estar falando essas coisas, não, porque os meus pares. Mas é isso. Quer dizer, de qualquer maneira, o Saramago é uma potência. Ele é uma coisa extraordinária. Né? Essa minha grande painel, digamos, muito generalista sobre o projeto do Saramago, eu acho que eu ficaria incompleta se eu não falasse uma palavrinha. Está muito grande, Marisa, eu posso interromper aqui. Não, está perfeito. Nós estamos, são 20h03, nós tivemos o preâmbulo inicial, então você está com torno de 50 minutos de fala até agora. Eu posso mais uns 15, eu resolvo. Pode, vamos concluir. Então, olha só. Muito claro. Agora é para fechar mesmo. Essas breves palavras sobre o que me parece, até vou dar uma lidinha aqui para dar uma agilizada. O grande plano da obra literária de Saramago, eu não ficaria para mim completo se eu não citasse 2 livros considerados pela crítica acadêmica escritas de um gênero menor entre aspas, que são O Viagem a Portugal e As Pequenas Memórias. O Viagem a Portugal não é um livro, é um livro que ele fez por encomenda, no final dos anos 90. O livro é esse aqui, ó. Eu estou mostrando aqui porque tem várias edições. Essa edição aqui, que é uma edição de luxo, toda ilustrada, tem fotografias belíssimas, como vocês vão ver aqui. Está vendo? Ele é todo cheio de fotografia de obra de arte, e atrás ele tem muitos mapas. Mapas, estão vendo os mapas de todos? Aqui, ó. Está vendo? Todas as regiões que ele viajou para o Portugal inteiro e foi escrevendo e mapeando. Pronto. Então, esse Viagem a Portugal, eu vou explicar por que ele me interessa, por que deve interessar quem se interessa pelo Portugal. Esse Viagem a Portugal é muito interessante que ele fez a pedido de editora. E quem é o Saramago viajante aqui? É o intelectual. É o homem, aquele intelectual que habita a cidade letrada.
que é, para usar a expressão do Angel Rama, um crítico uruguaio maravilhoso, que escreveu A Cidade Letrada. Ele fala, todo escritor, todo intelectual pode ter nascido no chão de barro, que quando ele é um escritor, quando ele é um intelectual, ele passou um tempo, ele se asilou, ele faz parte, ele se formou na Cidade Letrada. Ou seja, na alta cultura, no letramento, na inteligência, na alta cultura, na informação. Ele tem acesso à alta cultura, coisa que o homem comum não tem, o popular, né? Quem dera, né? Que todo mundo pudesse ter, como diz o Antônio Cândido, direito à literatura. Né? Quem dera que ele acha que devia ser igual pão e água, né? A literatura, a arte, né? A música erudita. Então, tá. Mas então, quem viaja no Viagem a Portugal é um Saramago intelectual, que sabe tudo de cultura e visita esses acervos, mostra as obras de arte. Então, ele faz itinerários, são maravilhosos. Eu li muitas vezes, né? Eu ganhei o livro desde o começo, fui muitas vezes a Portugal com a referência. Então, quando eu fui lá em Peniche, eu fui comer no restaurante A Gaivota, que ele cita, né, a Gaivota, que ele vai ver as berlengas, aí não pode ir lá viajar para as ilhas, aí fica ali no restaurante. Quando eu fui a Coimbra, eu fui no Nicola, porque ele dava o nome dos restaurantes. Aí ele fala, vai no museu tal, no Museu Machado de Castro, tem isso, tem aquilo. É um intelectual fazendo quase que um guia turístico, mas com muita informação, muito intelectualizado, né? Do seu país. Então, é tão interessante, quando ele chega em Lisboa, que foi criado em Lisboa, ele nasceu numa cidadezinha chamada Zinhaga, mas foi com 2 anos para Lisboa. Só voltava todas as férias para a casa do avô. E quando o viajante do Saramago chega em Lisboa, ele fala assim, o que o viajante vai ver em Lisboa? Eu posso ver os homens no Rio Tejo, né, os pescadores, aquela vida que tem em Tejo, ou o viajante tem dúvida, ou vai se lançar ao mundo dos homens do Rio, ou vai para o Mosteiro dos Jerônimos. O viajante enche o peito de ar, aí você pensa, bom, então ele vai pegar a brisa marinha e vai para o Rio, e vai para os Jerônimos. Porque é o lugar dele, né? O lugar da alta cultura. Aí ele começa a desfilar a quantidade de museus que ele visita, né? A Carlos Gulbenkian, o museu não sei de quê, etc, etc. Então, aí eu queria então mostrar, e no Pequenas Memórias, é outra vez o Saramago falando de si. Aí é muito interessante, porque esse intelectual perde o seu estatuto, perde o seu espaço. Nas memórias, ele vai ser... Claro, ele conta como que ele aprendeu depressa a ler, etc., tal, como ele dá valor à biblioteca, da escola, às experiências da escola, mas a relação com a terra é muito diferente. Aí eu vou pedir a Marisa para julgar os dois últimos, o penúltimo slide. Vamos comparar, de maneira didática, né? Vamos comparar os 2 momentos em que ele vai na cidade que ele nasceu. Um, quando ele é um intelectual viajando pela editora. E o outro é quando ele vai escrever suas memórias. Todo mundo está acompanhando até aqui? Tá certinho até aqui? Sim. Tá, então, agora é citação 3. A citação 3 é de viagem a Portugal. Tá? É do Viagem a Portugal. Então, é o viajante, é o Saramago, alta cultura, né? Olha só. Foi aqui em Azinhaga que o viajante nasceu. E para que não se cuide que veio cá só por razões egoisticamente sentimentais, apontará a ermida de São José, que tem belíssimos azulejos azuis e amarelos e tetos admiravelmente ornados. Está vendo? Ele fala, eu não vim aqui por uma questão pessoal, eu vim porque tem uma ermida de São José cheia de objetos de arte. Aí ele diz assim, o viajante não parará. Restam uns tios, uns vagos primos, a grande melancolia do passado pessoal. Pensando bem, só o passado coletivo exaltante. Não vale a pena ver outra vez o rio. Lá para baixo, perto da confluência com o Tejo, corre em fundo raso de areia. Chama-se aí o sítio Rabo dos Cágados. E nunca nenhum outro nome foi mais bem posto do que este, tão flagrante a semelhança, ainda mais no mapa que o viajante está examinando,
não para se orientar, mas para se reconhecer melhor. É uma terra comum essa primeira casa do viajante. Não há mais o que dizer dela. Então, vejam só, o viajante foi na cidade que nasceu, mas falou, aqui não tem a menor importância. Só tem uma igreja com os azulejos e o teto muito bem ornado. Quem é que fala isso? O crítico de arte, não é? O crítico de arte, o intelectual. Agora passa o outro slide, Maris. No Pequenas Memórias, ele também vai a Zinhaga, que é a terra que ele nasceu. E, ó, Maria já foi outro. E foi isso que eu Leandro, número 4. Deu um probleminha aqui, por isso demorou. Tá, não tem problema não. Então, gente, olha só, quase 20 anos depois, de 98, daquele viagem a Portugal, quase 20 anos, muitos livros e um prêmio Nobel mais tarde, ele volta a Zinhaga e escreve assim. O quintal nessa parte era uma estreita fatia de terra de uns 50 ou 60 metros de extensão. À medida que ia se aproximando do fim, o terreno estreitava-se até terminar em ponta como o rabo de um cágado. Né? Então, ele já tinha falado isso lá, né? Rabo do cágado. Era aí que a minha avó e eu íamos dar de corpo, quando a urgência apertava e não dava tempo que nos metêssemos pelos olivais dentro. Meu avô devia resolver a questão lá por onde andasse com os porcos. Que não se surpreenda o leitor com essa eufemística expressão, dar de corpo. Era lei natural. Adão e Eva tiveram que fazer o mesmo num recanto qualquer do paraíso. Entendeu? Quando a avó e ele ficavam apertados, né? Eles não tinham jeito. Eles iam lá nesse lugar para dar de corpo. Né? Então, vejam só, a diferença do mesmo tratamento. No outro texto ele fala, o viajante não parará. É uma terra comum, não há o que dizer dela. Mas havia uma igreja, por isso que ele passou lá, uma igreja de São José, com os azulejos e tudo mais. Agora ele já volta, não é mais o intelectual, é aquele menino que tem uma memória, inclusive, muito imediata, né? O que é que ele e a avó faziam, como que a vida era comum, era na sua imediatez. Né? A gente fica até desconcertado quando lê isso, né? Principalmente quando ele brinca. O Adão e Eva, você nunca pensou nisso, né? Será que o Adão e Eva também dava de corpo lá no paraíso? É uma questão que a gente nunca jamais ia se colocar. Né? Pelo menos depois da maçã, né? Ter comido a maçã. Então, aí vou fechar isso, tá? É esse Saramago, filho e neto de pequenos agricultores analfabetos, quando ganhou o prêmio Nobel, ele fala, ele começa o discurso que emocionou a academia. Ele diz assim, o homem mais sábio que eu conheci não sabia ler nem escrever. E era o avô dele. Né? Então, todo mundo ficou emocionadíssimo, né? Com o prêmio Nobel falando isso. Aí ele... Vejam só, esse intelectual, essa pessoa que teve essa coragem toda, ele se expressou tem um projeto de vida, além da obra, que foi extremamente corajoso e extremamente combativo. Eu vou citar só 2 exemplos de coragem e coerência. Filiado ao Partido Comunista desde 1969, você vê no período do Salazar ainda, né? Desde quando se pôde filiar no Marcelo Caetano, na época do Marcelo Caetano, mas ainda, né, ainda no período, não antes da Revolução, filiado ao Partido Comunista, ele rompeu publicamente com Cuba, em 2003, por discordar da pena de morte para os críticos do regime de Fidel Castro. E também por defender a ampla liberdade de expressão, ele rompeu também com o governo português, naquele momento que a Rosângela notou, né, já tinha falado, quando ele foi intimidado, quando o governo, intimidado pela Igreja Católica Portuguesa, censurou o evangelho de tal modo que ele teve que praticamente se exilar na Espanha. Então, na verdade, eu queria fechar com uma outra pergunta. Eu comecei com, por que o Saramago ganhou o prêmio Nobel? Então, por que ele ganhou? Agora eu queria fechar com uma outra pergunta. Para que leu o Saramago? Saramago para quê? Por que a gente vai? Então, numa entrevista concedida à Globo News, em 2006, o repórter Ednei Silvestre, que todo mundo lembra dele, eu acho, né? Que ele entrevistava muito literatura, o Ednei Silvestre, inclusive ele é escritor.
Perguntou o Saramago se haveria alguma pergunta para a qual toda a sua obra não podia oferecer nenhuma resposta. Então, tem alguma pergunta, Saramago, para a qual a sua obra não pode oferecer qualquer resposta? Ele abaixa a cabeça, ele fala em voz muito baixa, comovida, eu fico até comovida. Ele fala assim, tem uma pergunta para a qual, até a minha morte, nunca terei uma resposta. E ela é apenas isso. Para quê? Para quê? Para que a vida, né? Então, eu penso que a utopia de um mundo menos injusto, que fez de Saramago fiel ao espírito de Marx por toda a vida, seja talvez a tentativa de dar a isso que ele chamou de uma pergunta fatal. Para quê? Para que a gente vive? Para que tudo, né? Para que a vida? A essa pergunta fatal, que a expressão é dele, a resposta é possível. O homem que amou e foi amado, muito amado, né? Enlouqueceu. Escritoras, jornalistas. O homem que amou foi amado. O escritor que conheceu todas as glórias do mundo também se angustiava, se interrogava, como todos nós que não somos escritores geniais, sobre o sentido das coisas. Eu acho que para enfrentar essa angústia e essa perplexidade, o Saramago procurou, e na minha opinião ele conseguiu, dar um sentido à sua escrita, a mesma da vida pública, o compromisso tenaz com o ético e com a cidadania e com a dignidade. É isso que eu queria falar. Se além de nos restar aplaudir largamente, eu reitero, temos um ativista da cultura com um projeto literário de vida que nos alerta. Para que a literatura? Parabéns, né? Maria Luísa Scher, professora Maria Luísa Scher. Eu vou passar para o Wagner conduzir, neste momento, as questões, mas não se antes dizer que foi maravilhoso ouvir. Obrigada, Maria. Maravilhoso. Anotei vários pontos para perguntar, óbvio, vou dar espaço para os nossos queridos presentes aqui. Wagner, por favor. A Rosângela levantou a mão, já falou, depois o Piscinini, depois o Heleno, mas Wagner conduz, por favor, para mim. Muito obrigada, Ana. Wagner, com você. Bom, é difícil, né, acrescentar alguma coisa. É interessante, o que é legal é como a exposição da Luísa, ela é simples e complexa. Complexa no conteúdo e simples na forma. Nós estamos conversando, nós estamos trocando uma ideia, sem nenhuma pedância, nenhum diletantismo, e trabalhando numa complexidade absurda, né? Assim, entrando na raiz das questões e expondo o Saramago de uma maneira assim, altamente didática, como eu falei no início. E é engraçado que parece que falar que é didático vira ruim, né? Isso é uma bizarrice. Ser didático é ótimo. As pessoas compreendem o que a gente está falando. Eu quero ser clara, tem que ser clara. Eu estava lembrando de duas, eu não vou tomar muito tempo, eu só queria lembrar de 3 coisinhas do Saramago. Uma fala dele, numa entrevista para o Carlos Reis, um livro que até era seu, que você me emprestou, Luiz. Ele fala assim, qual que é a tarefa do intelectual? Aí ele responde assim, a primeira tarefa do intelectual é dizer não. Isso, exatamente. Chega do mercado, chega do Estado, chega... Depois a gente vê o que fazer, mas a primeira coisa é a recusa a aceitar que as coisas são assim mesmo, e etc. Eu gosto muito de uma entrevista que o repórter pergunta para ele assim, confesso que eu não lembro quem é o repórter. É verdade que o senhor é pessimista? Aí ele fala assim, não, eu não sou pessimista, o mundo que é péssimo. É isso mesmo. Essa é a cara dele, E aí ele começa a desenvolver toda a questão do pessimismo militante, né? Ele fala, não, eu sou um pessimista, mas não um pessimista resignado, um pessimista que entende que o mundo é ruim e que o mundo precisa ser modificado. Né? E mesmo quando ele tem alguns... Concordo plenamente com a Luísa, que alguns livros, principalmente depois do Nobel, dá uma certa... Podemos falar, uma certa decaída, mas mesmo assim tem umas surpresas fantásticas, né?
quando a gente descobre o que tem no fundo do shopping da caverna, né? Eu fiquei assim, meu Deus, eu não conseguia voltar para a leitura. Eu preciso contar isso para alguém. Claro que eu não vou dar o spoiler, né? Porque se alguém me deu. E, para concluir, eu peguei o Viagem a Portugal, né? Ele fala no final. Esse final é uma coisa assim, absolutamente maravilhosa. Ele fala assim, a viagem acabou. Ele fala, não é verdade, a viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. Isso. E mesmo esses podem se prolongar em memória, em lembrança e em narrativa. Quando o viajante se sentou na areia da praia e disse não há mais o que ver, ele sabia que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo da outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que já se viu, ver na primavera o que se viu no verão, ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde a chuva caía, a pedra que mudou de lugar e a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados para os repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem sempre. O viajante volta já. Isso é um absurdo de bom, né? Como é que ele consegue, para quem gosta de viagem, né? Como eu sei que é o seu caso, como é o meu caso, o caso da Rosângela, é impressionante. E aí eu quase que eu perdi a deixa, eu fiz questão de vir com a blusinha da fundação que tem a citação. Muito bem. E aí quase que eu fui embora. O viajante volta já. Isso muito mesmo. Bom, né? Olha. Ninguém está perguntando quais são os livros da trilogia involuntária. São o Ensaio sobre a Cegueira, que é o hospital, né? O asilo, a clínica, como queiram. Todos os nomes, que é o cartório, e a caverna, que é o shopping. A caverna é maravilhoso. Apesar de não ser meio mal acabado, eu concordo. Eu gosto. Bom, estão na fila o Pitinini, o Heleno, e tem mais duas pessoas, Marisa, que eu não estou conseguindo ver aqui. Tem a Leila, o Guilherme também na fila. Tem Piscinini, o José Heleno, nessa ordem. Piscinini, José Heleno, Leila e o Guilherme. E depois o Guilherme. Por favor, Piscinini. Maria Luísa. Uma hora muito adiantada, eu vou pedir que todos nós... Eu vou rapidamente sintetizar o que eu gostaria de dizer para você. Quem não conhece Saramago, hoje é doutor em Saramago pela sua palestra. Você conseguiu revelar coisas que muitas pessoas não conseguiu entender no que ele escreveu. Parabéns, foi um espetáculo, um show. Ouviu? Obrigado. E é um prazer sempre revê-la. E pode estar certo, você não deu uma aula, você defendeu uma tese de pós-doutorado no Saramago. Parabéns, Maria Luísa. Obrigada, Piscinini. Muito bom te ver. Beijo. Então, seguindo aqui a ordem, José Heleno, mas vejam bem, só fala nessa tranquilidade quem tem um domínio pleno. Isso é posterior. Isso já é um resultado, gente. Também se inscreveu agora Ceci. Então, na ordem, José Heleno, depois Leila, Guilherme, Ceci. Maria Luísa, é o seguinte, eu tenho que falar sobre In Nomine Dei, a peça teatral dele. Ela se enquadra em algumas dessas tendências que você levantou? Acho que sim, acho que ele também está... Ele pega esse mesmo mote da questão da religião, do religioso, né, em nome de Deus. Ele é contemporâneo de um debate que coloca muito essa questão do nome, né? Vi até o pensamento francês. Tem um livro do Jacques Derrida, que foi um contemporâneo, né, do Saramago e tudo mais, que chama... Jesus, tudo se pode falar. Salvo o Nome. O livro chama Salvo o Nome. Que é um pouco, assim, né? Tudo que pode ser dito exceto o nome de Deus. Então, você tem várias paráfrases. A literatura trabalhou muito isso. Eu não sou uma especialista, não tenho interesse pelo teatro. Eu não sou ruim, eu sou muito ruim de analisar teatro. Mesmo no Cardoso Pires, que ele tem duas peças de teatro, O Corpo do Delito e O Aldeia dos Heróis, Em Nome de Dei, eu não sou... eu sou muito
Eu nem gosto muito de teatro, porque eu sou muito... Acho que eu nasci em Astolfo Dutra, só tinha cinema. Então, eu não tenho prática de estudar texto de teatro. Mas acredito que você pode colocar ele desse mesmo desafio do pensamento cristão, da predominância, né? Hoje em dia, então, em determinadas áreas do mundo, né? Tudo é sendo muito feito em nome de Deus, né? Em vários lugares, em várias sociedades. Acho que você pode colocar assim. Bom, obrigado, viu? Leila, não sei se ela levantou a mão sem ver. Leila. O Guilherme, não? A Leila. Tá. Não, na ordem é a Leila. Leila, mas eu acho que ela distraiu. Então, eu vou passar para o Guilherme, se a Leila chegar, viu, por favor. Guilherme. Guilherme, você está sem som. Sem som. Aqui, Boa noite. Boa noite. A Leila Agora... voltou. Guilherme, a Leila pode falar primeiro? Que ela tá... Não, Leila. eu posso falar por último, que o meu é o último mesmo. Não, Leila, é você agora. Então tá, eu falo, mas é porque eu estava com dificuldade de mexer aqui, porque tinha gente aqui na minha casa despedindo de mim. Mas, olha, o negócio é o seguinte, eu não sei como falar, eu estou extremamente comovida. E você sabe que isso tudo que não foi só você, não. Foi também o Saramago. Me levou aquelas coisas todas nossas, me levou seu pai, a sua mãe. Não é porque ele tem esse poder, né? Eu acho que exatamente todos os livros do Saramago que eu li, não li todos, mas todos eles eu senti assim, sendo levada. E hoje eu fui levada por você, pela sua mão, querida. Você sempre foi muito importante para mim, né? Fui até sua vice. Lembra? Claro. Um beijo, querida. Na verdade, eu ponho o nome na frente, mas a Leila que agitava tudo. Obrigada, Leila. Nós agitávamos juntos. Guilherme, por favor. Oi, Maria Luísa. Oi, Guilherme. Você está boa, prazer revê-la mesmo, depois de tanto tempo, não é verdade? Eu também tenho prazer, eu lembro muito de você na universidade. Agora, eu só queria pedir aos queridos confrades, confreiras e os demais participantes, também amigas e amigos, que dessem um tempo para a minha apresentação dia 21. Não vai ser com essa... Está entendendo? Essa maravilhosa competência. Vai ser uma coisa mais branda. Então, assim, venham levantados do chão, mas com mais calma, tá bom? Não vai ser aquela coisa, não. Só isso, tá bom? Tudo soma, Guilherme, tudo soma. Tudo soma. Tanto é que tem uma coisa que eu achei belíssima, é o livro que a Rosângela vai abordar, Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. Muito bom. Então, nós vamos gostar amplamente, vamos ter o nosso querido Saramago entre nós, tanto com essa grandeza de conhecimento acumulado da Anaísa, como esse seu empenho também de nos trazer Saramago. Tenho certeza que será ótimo. Está inscrito, a nossa presidente está inscrita, não sei se ela tem urgência de sair, mas Márcia Fonseca também se inscreveu. Presidente, você quer falar, finalizando? Márcia, eu posso ficar no final, porque aí já fecho de uma vez. Tá bom. Então, Márcia Fonseca, o Wagner, a todo momento você tem direito de entrar. Professora... dinâmica é essa. Márcia. Professora Maria Luísa, boa noite. Boa noite, Márcia. A palestra foi linda. Eu só queria fazer uma pergunta. Os dois textos, os dois últimos textos, a comparação, significa que ele queria mostrar para o mundo que ele não é intelectual o tempo todo? Acho que sim. Ele não é... Que o intelectual convive também com o humano, que ele também é. Né? No último... Quer dizer, quando o intelectual
está na tarefa do intelectual, ele é muito competente, né? Ele é muito culto, ele sabe tudo de arte, tudo mais. Mas no final da vida, o Saramago, depois que ele ganhou todas as honras e todas as glórias, faz um pouquinho como o Borges. O Jorge Luiz Borges, no final da vida, ditou um pequeno livro, né, de memórias, do Borges por ele mesmo, parece. Não, é ensaio, não sei o quê. Pequeno, depois eu vou lembrar. E o Saramago um pouco fez isso, ele se permitiu fazer os pequenos memórias, né? Depois de ter... Acho que porque ele também estava muito tocado por ter ficado doente, né? Aí acho que ele ficou desesperado para mostrar. Mas no Pequenas Memórias, ô Márcia, tem uma parte muito linda que ele fala assim: eu aprendi depressa a ler. Um belo dia, eu saí lendo uma porção de frases seguidas. Eu tinha 5 anos. Ele fala, eu nem entendi o que eu estava lendo, mas não importa, eu estava lendo. Aí, ou seja, ele também, ele fala, eu estava muito longe ainda da biblioteca da Alveias, que é onde ele estudou muito, né? Mas aquilo já era o primeiro passo. O primeiro passo para a biblioteca já tinha sido dado. Ou seja, mesmo nas Pequenas Memórias, o menino de Azinhaga valoriza a escola, o letramento, aprender a ler a biblioteca. E isso é que é o título do Saramago, que ele vai... e mesmo lá no Viagem a Portugal, tem uma passagem ótima, que ele passa, que eu pulei, porque para não ficar muito grande, mas que ele passa por dentro do pinhal do rei Dom Diniz, um pinheiral que o rei mandou plantar por causa da erosão, mas que ficou famoso por causa das navegações. Aí ele fala assim, o pinhal é lindo, eu aposto que aqui tem fadas, duendes e gnomos. E eu acho, estou para jurar que aquele mexer nas folhas foi obra de um anãozinho de barrete vermelho. Então, quer dizer, mesmo no Viagem a Portugal, ele tinha essas entradas do lúdico, né, do insólito. Então, você tem razão, acho que ele queria mostrar que ele não era só o intelectual, ele era também. Falou, obrigada, porque para nós a impressão é que vocês são sempre intelectuais, o tempo todo. Ainda bem que não é assim. Boa noite. Boa noite, obrigada. Que a Ana destacou que, Maria, além do Jerônimo, né, do convento, havia o lado dos pescadores. sim. Então, o seu lado humano estava ali também, né? O seu dia-a-dia, o lado simples, um requinte da sua simplicidade. Quem aqui quer falar? Desculpa, Wagner? Marisa, é uma pontuação rapidíssima para poder passar para a Ceci fechar essa noite nossa maravilhosa. Naquele mesmo livro de entrevista que eu citei, o professor pergunta para ele assim, o que o senhor pensa quando as pessoas estudam a sua obra, alguém está falando sobre os seus livros, o que o senhor gostaria de dizer? Aí ele responde assim, muito obrigado. Fico muito feliz. Legal, né? Fico muito feliz que alguém se dedique a isso. Eu acho que, se houver algum lugar, seja lá onde for esse lugar, ele ficou bem feliz com essa nossa noite. Obrigada, Estou muito orgulhoso e agradeço. Nossa, é muito bom. Eu ouvi a Luísa anos e ouço mais muitos anos possíveis. Muito obrigado. Obrigada. Como disse o Camões, né? Mais faria se não for para tão longo amor, tão curta vida. Tão curta vida. Eu que quero agradecer, antes da Ceci falar, então, agradecer muito a oportunidade, me senti muito homenageada de ter sido convidada pela Academia Juiz de Fora de Letras. E estou muito feliz entre meus pares, entre colegas. Estou falando para colegas e estou muito agradecida. Muito obrigada da oportunidade. Então, vamos passar para a Ceci, para depois abrirmos para a salva de palma coletiva. Ainda estamos gravando. Ceci, com você. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer muitíssimo a presença da Maria Luísa aqui, dando essa aula magnífica. No chat eu ainda comentei como me impressiona essa tranquilidade, essa segurança que ela coloca nas palavras dela. Vai com toda simplicidade, a gente sente como se nós estivéssemos mesmo juntas numa conversa, e ela se manifestando com toda essa segurança tranquila dessa forma. Então, torna tudo belíssimo. E belíssimo também através de todo esse conhecimento transmitido a respeito do Saramago,
passando sempre essa ideia de não conformismo, que é a impressão que me dá muito nítida nas obras do Saramago, no pouco que eu já li dele, mas sempre essa impressão de não conformismo, que é justamente uma amostragem da vida sempre recomeçando numa viagem que não acaba nunca. Exatamente. Então, foi tudo belíssimo. Eu tenho que agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite, esperando que você retorne aqui muitas vezes, até o momento em que você se decida a ingressar no nosso quadro. Muito obrigada a você e a todos os nossos amigos presentes e acadêmicos, esperando o nosso próximo encontro, quarta-feira que vem. Muito obrigada, boa noite. Microfone aberto para as palmas para Maria Luísa. Parabéns, Maria Luísa. Obrigada, parabéns. Nossa, muito obrigada. Parabéns, Lu. Ei, Cristina, tá bom, minha querida? Cristina está ali curtindo desde o início. Ivone. Maria. Ivone, tá boa? Ivone fez um livro ótimo.